tarde, oitavo ano. Então, hoje, nesse vídeo aqui eu vou falar da propriedade as propriedades da potenciação, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar mais um episódio aí para vocês. Então, ó, propriedades da potenciação. Sejam A e B números reais, então qualquer número do conjunto de números reais, né? Por isso que eu passei para vocês aquele vídeo sobre os conjuntos. E M e N números racionais, porque aí não vai ter os irracionais, tá bom? Então aqui, essa letra A a gente chama de propriedade do produto, tá? Por que produto? Porque está multiplicando. Então, eu tenho bases iguais. O A aí é base, tá? M e N são expoentes. Então, eu conservo a base que é A e somo os expoentes. Bases iguais, conservo a base e somo os expoentes. Aqui, ó. Bases iguais, conservo a base e somo os expoentes. Então, exemplo aqui, eu tenho 2 elevado à quinta vezes 2 ao cubo. Então, nós vamos somar os expoentes. 5 mais 3 é igual a 8, tá? Da divisão, conserva a base, que é o A, subtrai os expoentes, menos, aqui também é melhor. Então, conserva a base, que é o A, expoente, subtrai. Então, vai ficar M menos N. Aqui eu tenho 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3. É igual a 5 à quarta. Por quê? Eu peguei o 7 menos o 3. Então, 7 menos 3, 4. Tá? Propriedade do produto. Potência da potência. No caso aqui, eu tenho uma base que tem um expoente, parênteses, outro expoente. Então, nós vamos multiplicar os expoentes, tá? Então, aqui, 10 ao cubo elevado a 7. Então, eu vou pegar o 3 e multiplicar o 7. Então, vai ficar 3 vezes 7. É igual a 10 elevado a 21. Quando a base A é elevado ao expoente 1, continua o mesmo número, tá? Então, aqui, 17 elevado a 1, 17 elevado a 1 é ele mesmo, é o próprio número. A elevado a zero, qualquer base elevada ao expoente zero, o resultado vai ser 1, tá? Então, aqui, 34 elevado a zero é igual a 1. Se eu tivesse pegado menos 12 elevado a zero, o resultado também seria 1, tá bom? Aqui, ó, é a mesma da E. A elevado a zero igual a 1, com A diferente de zero. Por que A diferente de zero? Se zero elevado ao expoente zero, o resultado é zero, tá? Não é 1. Essa é a única exceção que nós temos para a potência da base elevada ao expoente zero, é o próprio zero. Quando o próprio zero é elevado a zero, o resultado é 1, tá bom? Aqui a letra F é a mesma da de trás, que é a potência da potência, é igual a elevado a M vezes N, tá bom? Aqui, se eu tenho A sobre B elevado a M, quer dizer que os dois vão ter o mesmo expoente. Então, aqui A elevado a M sobre B elevado a M também. Os dois têm o mesmo expoente. Aqui. Então, quer dizer que 5 ao quadrado, 25. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36, tá bom? Quando o expoente ele é negativo, nós fazemos o inverso desse número. Qual que é o inverso de A sobre 1? 1 sobre A. E eleva o expoente, tá? E o expoente fica com sinal positivo. Ou posso usar assim também, ó. 1 sobre A elevado a M.
posso usar assim também. Vamos supor que eu tenho 2/3. O expoente aqui é menos 2. Então, eu vou ter o inverso de 2/3 é 3/2. O expoente vai ficar positivo. Ele está negativo, fica positivo. Então, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9/4, tá? Aqui, no caso, tá 9 elevado a menos 2. O inverso de 9 elevado a menos 2 é 1/9². Vou colocar dentro de um parênteses aqui, ó. Então, 9², 9², 81, que é 9 vezes 9, tá bom? Aqui, essa regrinha. A elevado ao expoente, que é uma fração, tá? O expoente aqui, ó, é uma fração. Então, aqui nós vamos fazer um solzinho aqui, que é uma fração. Aí, eu tenho que o x está no sol e o y está na sombra, tá? Eu vou transformar em um radical, é o símbolo da raiz. E o que vai acontecer? O x vai para a sombra e o y vai para o sol, tá? Então, eles vão trocar de lugar. Aqui, 49 elevado a 1/2. Então, vou ter raiz quadrada de 49 elevado a 1. Onde está o sol? O sol está aqui no 1, tá? O sol está no 1. Então, o 1 foi para a sombra e o 2 ficou no sol. Eles inverteram o lugar. Aí, raiz quadrada de 49, 7. Se eu tiver aqui, ó, 4 elevado a 1/2. Então, eu vou ter raiz de 4, né? O 1 está no sol, ele vai para a sombra. O 2 está na sombra, vem para o sol. Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2, tá bom? Essa aí nós vamos aprender mais para frente um pouquinho. Mais para frente não, essa semana ainda. Então, aqui, eu coloquei as propriedades aqui em um quadrinho, tá? O nome de algumas. Propriedade, potências de mesma base. Quer dizer, o produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. 5 elevado a quinta vezes 5 ao quadrado é igual a 5 elevado a 5 mais 2, que é igual a 5 à sétima, né? Quociente de potências. Quociente, gente, é divisão, tá? Então, o quociente significa divisão. Vai subtrair os expoentes. Então, aqui eu tenho o expoente 8 e menos 2. Aí, o que acontece aqui, ó? Eu tenho o menos da regra que tem que subtrair os expoentes e o menos do 2. Então, menos com menos vai ficar mais. Então, eu vou ter o quê? 8 mais 2, tá bom? É igual a 12 elevado a décima. Potência da potência, quando multiplica. Eu vou fazer essa regrinha aqui, ó. Então, vai ficar 3 elevado a 1/2 vezes 2/5, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 3. Quando eu tô falando de fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 5 é 10, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar por 2. Então, 2 dividido por 2 vai ser 1. E 10 dividido por 2 vai ser 5. Então, por isso que a resposta aí é 3 elevado a 1/5, tá bom? Aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Quando eu tenho multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, certo? E aí foi simplificada a fração, por isso que virou 1/5. Potência de produto. Potência de produto é quando eu tenho dois números aqui diferentes elevado a um expoente.
Então, esse A vai ser elevado ao expoente vezes o B elevado ao expoente. Aqui, 4 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 2. O que eu aprendi do expoente negativo? Eu tenho que inverter esse número. Então, vamos colocar esse número sobre 1 e inverter. Se eu fosse multiplicar, como ficaria? Ficaria 1/4 ao quadrado vezes 1/3 ao quadrado. 1/4 ao quadrado é 1 sobre 16. E 1/3 ao quadrado é 1 sobre 9, que 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 1, 1. 16 vezes 9, 9 vezes 6, 54. Vai 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Então, 1 sobre 144. Esse seria o resultado final, tá? Potência de quociente. Então, potência de quociente aí, a de cima vai estar o expoente e o de baixo também. Então, aqui, o que nós vamos ter, ó? 5 elevado ao cubo dividido por 4 elevado ao cubo. Se eu fosse colocar isso, ficaria 5 elevado ao cubo, que a divisão representa a fração. 5 ao cubo, 125. E 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é 64. A fração ficaria assim, não tem como simplificar, tá? E aí, vocês têm atividade aqui 6. Então, as letras apresentadas nessa atividade representam números reais. Desenvolva as operações com o auxílio das propriedades da potenciação. Vocês só vão apenas desenvolver. O que der para resolver, pode resolver. Igual aqui, ó. A ao quadrado vezes A elevado a 7. Eu tenho a mesma base. Então, vou conservar a base e somar os expoentes. Então, conserva a base A, 2 mais 7, 9. Então, vai ficar A elevado a 9, tá? Mesma coisa aqui, ó, da multiplicação, somos expoente. Quando não tem expoente, é porque vale 1. Divisão vai subtrair, tá? Negativo tem que fazer o inverso. São regrinhas, são as primeiras regrinhas aí. Então, qualquer dúvida, vou ajudar vocês, tá bom?